Ok. Então, vamos lá iniciar a gravação, segunda parte de administrativo. Estamos tratando hoje de responsabilidade civil do Estado. E nós temos, inclusive, pessoal, já uma atividade parcial em vista, tá? Vocês vão perceber que no portal de vocês eu já lancei 200 pontos para todos os que estão matriculados na disciplina por participação em sala de aula, enfim. Mas a atividade propriamente dita a gente vai fazer ali no encontro 5, que está prevendo uma atividade dissertativa, tá? O Estado tem responsabilidade sobre morte de detento em estabelecimento prisional, fundamentalmente com base nos conhecimentos já obtidos e na jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Eu vou deixar em aberto como que a gente vai fazer isso. Dayanara, estou explicando aqui, você chegou agora, sobre a atividade parcial que já está prevista no encontro 5 do AVA. A aula do encontro 5. Uma atividade parcial. Vocês têm aí um mês de abril inteiro para resolver isso, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você pega essa problemática, pesquise, vai na jurisprudência dos tribunais superiores, vai nos slides do professor, vai no material que está no AVA, que foi disponibilizado para vocês, e dissertem sobre isso, tá? Ao longo aí do mês de abril, eu não sei como que vai ser aí o ritmo das nossas aulas, parece que a situação está piorando um pouco mais, né? Não sei qual que vai ser a posição da Crota em relação às aulas. Mas vamos deixar de stand-by, tá? Como é que vai ser a entrega desse trabalho. Vão pesquisando, vão escrevendo, tá? Vão olhando o material que está no ar, vão pesquisando também em livros e vão tentando responder essa pergunta com base nessas diretrizes que eu tenho realçado para vocês aqui em sala de aula, tá? Essa vai ser a atividade parcial desse primeiro bimestre, ok? Bom, encontro 5 é atividade parcial. Depois vocês transmitem para o pessoal. Essa aula vai estar no AVA depois gravada, mas vocês já podem adiantar para o pessoal lá no grupo de WhatsApp, dizendo, foi uma atividade parcial, encontro 5, já pode começar a ler, pesquisar, vai escrevendo, e ao longo do mês de abril a gente acerta os detalhes, como que vai ser essa entrega, como que eu vou atribuir nota, tá? Isso a gente vai vendo ao longo do mês de abril, sem problema. Vamos deixar a coisa acontecer aí no mês de abril para ver como que a gente vai se organizar. Bom, vamos dar continuidade, eu vou colocar os slides novamente aqui, tá? Para que possamos seguir aonde paramos. Então, pessoal, perceba que a gente está tentando tocar a disciplina um pouco leve, né? Aproveitar que a gente está nesse período tão delicado no nosso país, no mundo, né? A gente, às vezes, eu não gosto nem de assistir jornal, sabe? A gente liga o jornal, só é coronavírus, e as mortes aumentando, e a contaminação aumentando. Então, é bom, às vezes, pelo menos, deixar para ver um período só do dia, para ficar atualizado e fugir da televisão, fugir dos noticiários, né? Então, vamos tentar tocar as nossas disciplinas, aqui a nossa disciplina de administrativo, da forma mais leve possível. Eu sei que talvez seja algo novo para vocês, também, para mim também, professor, dar aula nesse modelo. Eu posso dizer que foi a primeira vez que eu estou trabalhando dessa forma. Não é a mesma coisa do que a gente está em sala de aula, usar o quadro, tirar a dúvida e tal. Então, por isso que eu não quero que seja uma aula maçante, a gente ficar aqui 3 horas. Então, vamos falar um tempo que seja razoável, que não comprometa o nosso cronograma de estudo, para que vocês não possam ser prejudicados, que vocês continuem estudando, mas sem ser algo maçante, porque a nossa vida já está maçante durante essas semanas, né? Então, vamos tentar levar com suavidade, na medida do possível, tentar ter disciplina nos estudos, para que a gente possa superar essa fase, a gente se sente ocupado, principalmente, né? Acho que a grande vantagem do estudo não é só adquirir conhecimento nessa fase, é você passar pela fase da forma mais suave possível, né? Você focado, estudando, por mais que a gente tenha outros afazeres em casa,
a gente tem que lidar com parentes, nós temos que lidar, quem tem filho tem que lidar com filho, quem tem marido, esposa, tem que lidar com a família, enfim. Mas vamos tentar, nesse período, a gente conversar, estudar conforme, pelo menos um momento do dia, né? Ter as aulas e estudar de forma didática a disciplina, aproveitando o que está no portal, né, o material que foi disponibilizado para vocês e assim por diante. Tá? Eu falava para vocês sobre esse slide antes do intervalo, e falar para você que a responsabilidade objetiva do Estado é uma da responsabilidade objetiva tem um espaço significativo na contemporaneidade. Né? Agora, como isso se dá? Só para a gente recapitular o que nós falamos antes do intervalo. Né? Alguma de vocês, inclusive, mencionou, acho que foi a Dainara que explicou que isso é muito próximo lá do direito civil, com toda certeza. Já anunciava isso lá no início da aula, né? Que a proximidade dessa disciplina com o direito civil é muito forte. A gente vai precisar das bases do direito civil para pensar na responsabilidade do Estado. Muito bem. Então, recapitulando rapidamente, a responsabilidade objetiva é aquela que não precisa da comprovação da culpa. Ou seja, para se comprovar a responsabilidade do Estado, eu tão só preciso do dano efetivamente praticado e do nexo causal, que liga o dano à conduta de um agente público, que naquela oportunidade representa o Estado. Nós conversamos sobre isso antes do intervalo. Dando prosseguimento nessa ideia, e apenas mais um parênteses, vocês podem utilizar essas ideias, o que está no slide. Você vai ver no AVA, lá tem uma série de jurisprudências que tratam sobre responsabilidade civil do Estado. Separei com vocês com carinho, então estudem, tá? Você pode utilizar dessas ferramentas, desses materiais, para responder a questão que foi formulada a título de prova parcial, tá bom? Responsabilidade objetiva, e traz uma ideia, o que está inerente nessa ideia de responsabilidade objetiva. Está inerente à ideia, deixa eu só voltar aqui, está inerente à ideia da teoria do risco administrativo. Isso quer dizer, o que eu estou te falando? Douglas e Barros, acho que alguém colocou meu nome aqui, enfim. O que está inerente a esse fundamento da responsabilidade objetiva? A teoria do risco administrativo. Então você vai colocar no seu caderno, nas suas anotações, que a teoria da responsabilidade objetiva tem muito a ver com aquilo que se entende como teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? Teoria também que, por estar amplamente conectada com o fundamento da responsabilidade objetiva, uma teoria que ganha espaço no cenário jurisprudencial, principalmente. Então é muito comum, vocês vão pesquisar na jurisprudência, essa que eu selecionei para vocês, que são as mais importantes, vocês vão se deparar com a ideia de risco administrativo. Risco administrativo é um pressuposto da responsabilidade objetiva. Ponto. Ok? Então, pode ser, diz o slide, pode ser o Estado mais poderoso, por ser o Estado mais poderoso, deve arcar com o risco natural decorrente de suas numerosas atividades. Surge, portanto, a teoria do risco administrativo, que tem como fundamento a responsabilidade objetiva do Estado. Isso quer dizer que o Estado pode e deve responder quando age ou quando tem participação total pela prática do dano efetivado. A teoria do risco administrativo coloca que o Estado, por estar numa situação de preponderância frente ao particular,
Pois está todo poderoso Estado, com aquela ideia do interesse público, atos imperativos, lembram disso? Atos administrativos, autoexecutórios. Ele tem o dever de assumir qualquer tipo de risco. Tem o dever de assumir qualquer risco, independente de culpa. Independente de culpa. Ele assume o risco de sua atividade. Se a sua atividade está corporificada em agentes públicos que trabalham dentro de uma clínica de reabilitação, que é o nosso exemplo maior de hoje, ele assume o risco por si só de qualquer dano civil que pode ser decorrente da atividade funcional praticada naquele contexto. Teoria do risco administrativo. Por que casa com a teoria da responsabilidade objetiva? Porque o Estado assume o risco de sua atividade e, por assumir o risco de sua atividade, independe se agiu com culpa ou não. Então, você vai anotar assim no seu caderno. A teoria do risco administrativo é inerente, faz parte da responsabilidade objetiva. Por quê? A responsabilidade, se eu te perguntar assim na prova, qual a relação que tem a teoria da responsabilidade objetiva com a teoria do risco administrativo? Uma pressupõe a outra. Porque se eu digo que a responsabilidade objetiva, eu não estou preocupado com culpa. Olha, isso é o pressuposto da teoria do risco administrativo. Que o Estado deve assumir, independente de culpa, o risco criado com a sua atividade funcional. A sua atividade, seja na atividade lá na clínica de reabilitação, seja em qualquer outro cenário em que haja atuação do poder público. Teoria do risco administrativo, portanto, totalmente ligada com a teoria da responsabilidade objetiva. Mas veja, se você for fazer um estudo mais minucioso da jurisprudência dos tribunais superiores, você vai se deparar, e é possível que você se depare com essa jurisprudência já aí no AVA, acho que eu selecionei alguma coisa nesse sentido, a teoria do risco integral. Teoria do risco integral é a mesma coisa que teoria do risco administrativo? Não, professor, peraí, vamos com calma. Você acabou de falar que a teoria do risco administrativo é um pressuposto da teoria da responsabilidade objetiva. Muito bem. E a teoria do risco integral? O que há a diferença? Qual que é a diferença entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo? Gente, a teoria do risco administrativo possibilita o Estado, ao menos, dividir a sua atuação. Olha, nesse caso em que houve, por exemplo, imaginemos na mesma clínica de reabilitação, um caso em que houve a morte de um... eu estou evitando fazer o exemplo do preso, porque é um exercício que vocês vão fazer depois, com base na jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos manter o nosso exemplo aqui na clínica de reabilitação. Vamos supor que há a morte de um dependente químico numa clínica de reabilitação que é capitaneado pelo poder público. Vamos supor que o antigo Adalto Botelho. Adalto Botelho, que era um lugar onde ficavam dependentes, ficavam doentes mentais e alguns dependentes químicos também. Depois surgiram os CAPs, outras instituições. Vamos pensar numa instituição dessa, psiquiátrica ou de dependência química, que seja patrocinada pelo poder público. E vamos supor que um dependente químico venha a óbito no contexto dessa clínica. O Estado poderia se responsabilizar independente de qualquer outro fator? Sim ou não? Na opinião de vocês. Podem ligar o microfone e se manifestar, se achar necessário. Hipótese de falecimento
de um dependente clínico, não, de um dependente químico dentro de uma clínica de reabilitação. O Estado, em qualquer hipótese, poderia ser responsabilizado civilmente ou não? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber dividir risco administrativo de risco integral. Alguém se habilita? Entre vocês aqui? Alguém se habilita a responder? Dayanara? Tainá? Gente, perceba. Reparem bem. A teoria do risco integral, ela é muito ligada a questões ambientais. A responsabilidade do Estado em aspectos ambientais. No direito ambiental, é muito comum eu suscitar a responsabilidade civil do Estado, né, pela teoria do risco integral. A teoria do risco integral independe de qualquer fator. O Estado sempre vai ser responsabilizado pela prática de dano ambiental. O mesmo não ocorre, via de regra, no outro âmbito administrativo. Via de regra, no direito administrativo, a tese que vinga, essa é a tese aceita, olha o que diz o slide. Essa que é aceita, diz o seguinte, olha, o Estado, se ele foi determinante para a morte do dependente químico, se ele foi determinante naquele fator que foi consequência direta para aquele óbito, seja porque o medicamento foi mal ministrado, seja porque os funcionários públicos que deveriam estar presentes não estiveram, por qualquer outro motivo, mas o motivo é exclusivo do Estado, o Estado responde totalmente pelo dano civil praticado. Agora, a teoria do risco administrativo, diferentemente do risco integral, me permite pensar o seguinte, olha, e se houve aí uma certa participação aí da família da vítima, da família do dependente químico? O que pode acontecer? Vamos supor que o dependente químico foi levado à clínica de reabilitação, sem tomar os medicamentos devidos, sem passar pelas consultas médicas prévias, que eram pré-requisitos para reentrar na clínica de reabilitação. E por esse motivo, dando uma contribuição decisiva, a vítima veio a óbito. Veja, a contribuição da família da vítima e a contribuição do Estado, em que ficou constatado que os funcionários públicos, os médicos, os enfermeiros patrocinados pelo poder público não estavam naquele recinto no momento do óbito. Veja, há uma concorrência de fatores, não só do Estado, mas também tem fatores que foram gerados pela própria negligência da família da vítima. Essa divisão de responsabilidade é o que vinga no direito administrativo. Eu posso fazer uma compensação à luz do que se entende sobre risco administrativo. Quando eu falo que é risco integral, fim de conversa. Risco integral, acabou a conversa. Não há qualquer tipo de ponderação. Olha o que diz o slide. Ainda que com outro exemplo. Haveria indenização do Estado até quando a culpa fosse exclusiva da vítima. Se jogar em frente da viatura. Se a vítima se joga na frente da viatura, de polícia, por exemplo, o Estado teria que patrocinar, aí eu teria que indenizar a família da vítima, porque ela foi objeto aí de um possível homicídio ou um possível acidente praticado pelo Estado, independente de qualquer contribuição da vítima. O risco integral é muito fechado,
Mas você vai lembrar que a tese do risco integral tem total aceitabilidade na seara ambiental, e isso não é uma regra no direito administrativo. Não é uma regra no direito administrativo. Ok? Dúvida, pessoal, até aqui? Dúvidas? Alguma dúvida nesse ponto? Não. Vamos lá, então, seguindo. Professor, aonde que se você disse que o que vinga no Brasil é a responsabilidade objetiva, aonde que eu posso encontrar dispositivos da lei ou da Constituição que vão prever essa responsabilidade? Muito bem. Vejamos o artigo 43 do Código Civil. Está no slide. Artigo 43 do Código Civil, perceba, mais uma vez, a gente está bebendo na fonte lá do direito civil. Mais uma vez, a gente está bebendo na fonte do direito civil. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem dano a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deste culpa ou dolo. Segura um pouco a onda aí em relação a esse direito regressivo. Vamos tratar deles mais para frente. Veja que a mesma regra está na Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, por exemplo, uma concessionária, por exemplo, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Praticamente o mesmo texto que está na Constituição e praticamente o texto que está no Código Civil. Ok? Então, se você precisar eventualmente fundamentar, vamos supor que você precisa fundamentar a responsabilidade civil do Estado, seja à luz da teoria do risco administrativo, seja à luz da teoria da responsabilidade objetiva, saiba que você vai ter que colocar no seu fundamento, na sua resposta da atividade parcial, por exemplo, esses dois dispositivos, né? Segundo a Constituição, segundo o Código Civil, para você embasar, trazer um fundamento legal para a sua resposta, ok? Que vai ter espaço não só na Constituição, mas também no Código Civil brasileiro. Nesse ponto, eu gostaria de revisar com vocês, rapidamente, quando eu falo em pessoa jurídica de direito público, concessionária, pessoa jurídica de privado, vamos tentar voltar a isso. Isso é coisa lá do direito administrativo 1. Quem pode ser responsabilizado aqui em nome do Estado? A gente já viu lá no início da aula que a nossa dificuldade está, às vezes, em localizar e identificar quem é o Estado. Ah, tudo bem, responsabilidade civil do Estado. Mas que Estado é esse? Estado aí, Mato Grosso. Mas quem vai ser réu de um processo civil? Às vezes não é tão fácil de se verificar. Então saiba que o Estado ele pode ser o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, ou pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Vamos supor uma empresa de ônibus que presta serviço para o município de Cuiabá. Empresa de ônibus, através de um contrato de concessão, presta serviço de transporte para o município de Cuiabá. Veja, uma pessoa jurídica de direito privado está prestando um serviço público. Então, é como se Estado fosse. É como se poder público fosse. Veja, então quando eu falo pessoa em Estado, eu tenho que colocar na cabeça que esse Estado pode ser o Estado propriamente dito, Mato Grosso, ou qualquer uma de suas repartições, mas também, e lógico, através dos seus agentes e funcionários públicos,
mas também pode ser os funcionários de pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos. Exemplo, concessionária de ônibus. Uma empresa de ônibus ganha uma licitação, ou um consórcio de empresas ganha uma licitação para prestar serviço de transporte de passageiros no município de Cuiabá. Um funcionário dessa pessoa jurídica de direito privado pode demandar a responsabilização da empresa privada, porque essa empresa, nesse contexto, está prestando serviço público. Veja que interessante. Então, quando se fala em Estado, lembre-se lá do direito administrativo 1, nessa organização administrativa. Só a pessoa de direito público. Tenho que pensar também naquela de direito privado. Quem são esses agentes? Né? Os agentes do Estado. Né? Agentes do Estado, nesse contexto, são aqueles que praticam um ato ilícito no desempenho da função. Praticam um ato ilícito no desempenho da função pública. Por que isso é importante? O agente público, ele vai só ensejar a responsabilidade civil do Estado, seja pessoa de direito público, seja pessoa jurídica de direito privado, se ele estiver no exercício da função pública. Imagine você naquele exemplo da viatura. O agente está na viatura, um policial, por exemplo, militar, representando, portanto, o Estado, né? O Estado, a segurança do Estado, o aparato de segurança do Estado, vem atropelar de forma negligente ou não, enfim, isso depende, a vítima. Atropelou a vítima. Uma coisa é eu entender que aquele policial está fazendo ronda com a viatura e, portanto, está no exercício da função pública. Não tenho dúvida nenhuma que você pode suscitar uma possível responsabilidade civil do Estado. Sem dúvida alguma. Está, professor, no exercício da função pública. Ótimo. E vamos supor que esse policial militar não está na viatura, esse policial militar não está no carro próprio, mas ele é policial, mas está dirigindo o carro próprio, fora do exercício, fora do seu plantão, fora do dia do seu trabalho. Ele poderia demandar a responsabilidade civil do Estado por aquele acidente? Óbvio que não. Óbvio que não, porque não está tecnicamente no exercício da função pública. Então, perceba, o exercício ou não da função pública, que é um ponto, inclusive, que a gente explorou bastante lá na matéria de servidores públicos, é um fator determinante aqui para você buscar a responsabilidade do Estado. Se o agente, lá na ponta da linha, executando, prestando o serviço público, ele não está, eventualmente, praticando função pública, naquele caso concreto, não pode, em última análise, ensejar a responsabilidade civil do Estado. Se ele está, é grande a chance de você conseguir evidenciar a responsabilidade civil do Estado, seja pessoa jurídica de direito público, seja pessoa jurídica de direito privado. Legal, né? Legal. Então você sabe que a função pública é um fator determinante para você demarcar a responsabilidade civil do Estado. Ok? Isso foi um ponto que a gente faz um link lá com a matéria de servidores públicos. Veja, agora vamos, pessoal, dissecar o artigo 37, parágrafo 6, que eu acabei de ler para vocês ali, no slide anterior. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, olha que bacana, Né? Se você tiver com o seu vadimeco, aproveita para você riscar esse artigo no vadimeco. Ele é de extrema importância. Aliás, o artigo 37 da Constituição inteiro praticamente só é direito administrativo. Direito administrativo puro, o artigo 37 da Constituição. Então, se você vai para a OAB, vai fazer um exame da OAB, vai fazer um exame de concurso, não tem tempo para mais nada.
e quer revisar de administrativo, artigo 37. Artigo 37, você vai aprender e vai revisar muitos detalhes sobre direito administrativo. Muito bem, o que diz o parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, aliás, você já sabe o que é, imaginemos lá a concessionária de ônibus, não é isso? Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Veja, preste atenção aqui. Talvez eles são os principais slides da aula de hoje. Veja. As pessoas jurídicas... Peraí, deixa eu só... Pronto. O artigo 37, na primeira parte, nessa parte verde, ele está demarcando aquilo que se entende por responsabilidade objetiva. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que prestem serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Nesse caso, eu não preciso provar a culpa. Você já sabe disso. Responsabilidade objetiva não precisa de você comprovar a culpa. Isso está previsto, meus caros, na primeira parte do parágrafo 6º do artigo 37. Ok? Está previsto no artigo 37, parágrafo 6º, primeira parte. Ocorre que a segunda parte do dispositivo, vai prever que, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Veja, imaginemos o exemplo da viatura. A viatura andou em altíssima velocidade. Tecnicamente, atingindo a vítima, ocorreu acidente e poderá o Estado ser responsabilizado civilmente. Responsabilidade objetiva. Se a demanda ficar demarcada só entre a vítima e o Estado, responsabilidade objetiva, independe de culpa. Ocorre que o artigo 37, parágrafo 6º, assegura, prestem atenção, assegura a possibilidade do próprio Estado, prestem atenção, o Estado, nessa hipótese, pode dizer o seguinte: não, espera lá, Estado, pessoa jurídica de direito público, não tenho nada a ver com acidente. O policial militar que conduzia a viatura, ele agiu com dolo. Ele estava bêbado, em alta velocidade. Portanto, lá no direito penal, né? Dolo eventual. O agente que está em alta velocidade, está embriagado, ele age com dolo. E eu tenho que pagar o pato? Eu, Estado, pessoa jurídica? Negativo. Então, o Estado pega a responsabilidade para si e transfere para o policial militar. Não, pera lá. Eu vou responder, mas eu vou chamar aqui regressivamente o policial militar. Eu posso até pagar, mas eu vou demandar a pessoa física, um policial militar, porque ele agiu com dolo. Nesse caso, meus caros, o Estado tem que provar que o policial agiu com dolo ou culpa. Se o Estado vai ser responsabilizado, independentemente desse direito de regresso contra a pessoa física envolvida, o funcionário público, responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Não preciso provar a culpa. Se ele vai atrás do policial para tentar imputar
imputar a responsabilidade que ele está tentando responder, que a vítima está tentando imputar para o Estado, e ele diz o seguinte, não, ele não tem nada a ver com isso. A partir do momento que o agente público, o funcionário público, agiu com dolo, dirigiu bêbado em alta velocidade, ele extrapolou a função pública. Extrapolou a função pública. Então ele pode agir aquilo que a Constituição fala em direito de regresso. Ele assume para si, o Estado assume para si a responsabilidade, só que de forma regressiva ele joga para o particular. Ele joga para a pessoa física e diz o seguinte, olha, ele extrapolou a função pública. Eu não tenho nada com isso. Só que nesse caso tem que ser provado o dolo ou a culpa para exigir esse direito de regresso. Legal, né? Bacana. Dúvidas aqui? Dúvidas? Não, ainda não. Bacana. O que nós fizemos? Nós dissecamos o artigo 37, parágrafo 6º. Artigo 37, parágrafo 6º. Muito bom. Então você sabe que a responsabilidade objetiva, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil... Ó, nós já estamos num patamar seguinte. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Se ela é objetiva, um dos pressupostos dessa teoria é a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Você sabe que existe uma exceção para isso. O artigo 37 abre essa exceção, parágrafo 6º, em direito de regresso. Se há o direito de regresso, se o Estado vai contra a pessoa física envolvida, ele vai ter que provar dolo e culpa. Aí quebra a teoria da responsabilidade objetiva. Fechou. Beleza. Ponto, acho que eu posso até dizer que esse é o ponto alto da aula, tá? Esse é o ponto alto da aula. Nós falamos tudo isso aqui para chegar no artigo 37, parágrafo 6º, tá? Que é ele que vai dizer que, em suma, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com a possibilidade de direito de regresso, caso em que terá que ser provado dolo e culpa. Ponto. Ok? Artigo fundamental aí para o seu estudo. Artigo fundamental para o seu estudo. Muito bem. Na sequência, a mais a título de reforçar aquilo que nós conversamos, que a responsabilidade objetiva então, não precisa de culpa, né? Essas imagens, eu acho que ajudam você a fixar isso na memória, né? Responsabilidade objetiva, não se exige a comprovação de culpa. Então, é bom que se reflita. Quais são os pressupostos exigidos? Professor, você já está falando, tudo bem, não precisa de culpa. Mas se eu quiser, por exemplo, vamos supor que não há direito de regresso. Você é vítima de um acidente envolvendo uma viatura e você quer buscar a responsabilidade civil do Estado, o que eu preciso então? Eu sei que não preciso provar culpa. O que eu tenho que mostrar? É aquilo que nós já conversamos. Primeiro é o fato administrativo. Qual que é o fato administrativo? Seja a ação, seja a omissão do policial que dirigia a viatura, ou seja, o fato ocorrido, mas não só o fato ocorrido, o dano que você sofreu enquanto vítima do acidente. Fato ocorrido, que foi o acidente, o dano decorrente do acidente e o nexo entre esse resultado, entre esse dano e o agente, no caso, o funcionário no exercício da função pública e, portanto, representando o Estado. Fato administrativo, o dano decorrente desse fato e o nexo causal. Se eu já falei aqui, isso eu estou só repetindo para você que não pegou essa ideia. Tá? Então, isso é fundamental num processo de responsabilização civil do Estado. Isso, eu estou dizendo para vocês um exemplo fácil, né? Em que você consegue provar ali a vítima caiu no chão, você consegue fazer um exame de corpo de delito, fica fácil. Mas existem casos em que, para você buscar a responsabilidade do Estado, é muito difícil. Por exemplo, o caso que eu me referi da clínica de reabilitação.
Vamos supor que você quer provar uma omissão de um médico ou de um enfermeiro dentro de uma clínica de reabilitação. Difícil? Difícil. Então você vai ter que fazer uma análise aí bastante cuidadosa para você conseguir delinear qual foi a atitude do funcionário público, qual foi a omissão, qual foi o dano decorrente e qual o nexo de causalidade com a prática do funcionário público, com a conduta do funcionário público. Tá? Então, pressupostos essenciais para a busca pela responsabilidade, a responsabilidade civil do Estado. Muito bem. Em outras palavras, meus caros, olha esse esquema. Imagine que você está no processo. Você está tentando processar civilmente o Estado. Você está tentando processar civilmente o Estado. Você vai entrar uma ação contra o Estado. Você vai precisar provar o quê? Olha mais um esqueminha para você não esquecer disso. Veja, presta atenção. Processualmente, a gente fala lá no processo civil enquanto ônus da prova. No processo penal também. Quem tem um ônus de provar? Você, vítima, no caso da viatura, você, vítima de um acidente de trânsito envolvendo a viatura da Polícia Militar. Você vai entrar contra o Estado, certeza. Você precisa provar o quê? Que o fato existiu, que houve dano, que o dano foi em razão do fato. Nexo causal. Acabou. Aí você vai demandar isso contra o Estado. Vai fazer uma petição inicial, vê se você tem feito lá no Unijuris, faz uma petição inicial, prepara isso, demarca essa responsabilidade civil contra o Estado e, em contrapartida, qual deve ser a resposta do Estado? O Estado vai ter que provar o quê para dizer que você está errada? Ela vai ter que dizer exatamente que o fato não existiu, ou que não houve dano, ou que não houve o nexo causal. Ou seja, não há nenhum liame, não há nada que ligue a conduta do funcionário público, no caso representante do Estado, com o resultado praticado. Então, o exercício, a dialética do processo inteiro vai ser essas duas versões. Percebam? Qual que é o ônus da prova da vítima? É provar esses três fatores. E o ônus da contestação por parte do Estado é desarticular essas teses. Então, esse slide, especificamente, meio que sintetiza como seria esse debate em juízo acerca das teses envolvidas. Olha que bacana. Olha que bacana. Quando você for responder lá a questão parcial do detento que é preso em penitenciária, que é morto em penitenciária, tenta perceber sobre esse ângulo também, né? Olha que linda que ia ficar a sua resposta. Do ponto de vista processual, olha que bonito. Do ponto de vista processual, a defesa terá o ônus da prova em articular o quê? Que o fato existiu, que houve o dano, e que o dano foi em razão do fato, e você consegue demarcar o nexo causal. Em contrapartida, o Estado vai desarticular, mostrando também esses três fatores. A ausência do nexo, inexistência do dano e inexistência do fato. Ok? Então, é praticamente uma síntese de como isso se daria no âmbito processual. Ok? Tudo bem. Apenas para complementar e reforçar que se o dano é causado exclusivamente pela vítima, isso quer dizer assim, se você, de forma desatenta, entra na frente da viatura, a viatura não tem chance nenhuma para desviar nada. Você entrou, se jogou no carro.
o Estado dificilmente será responsabilizado a indenizar alguma coisa. Até porque você sabe que eu não estou tratando aqui da teoria do risco integral. Estou tratando da teoria do risco administrativo. Então eu consigo ver e dividir qual foi o grau de ingerência e de atuação do Estado. Eu consigo dosar isso na teoria do risco administrativo. Na teoria do risco integral, matéria essencialmente ligada ao direito ambiental, não tem essa discussão. Então, se o dano é causado exclusivamente pela vítima, fim de conversa, o Estado não indeniza. Agora, se a vítima contribuiu para o resultado, há uma concorrência de culpa. Né? Vamos supor que você, atento, atravessa em área em que não há faixa de pedestre. Mas, por outro lado, também o carro da polícia estava em altíssima velocidade acima do permitido naquele local. Há uma concorrência de culpa. Mas, por haver a concorrência, o Estado vai indenizar tão somente na medida de sua participação para a ocorrência do fato ilícito. Palavras-chave nesse slide. Exclusivamente e contribuiu. O Estado agiu através do funcionário público exclusivamente? Desculpa. Por que exclusivamente que é importante? Porque todas as vezes, em todos os exemplos que você conseguir enxergar a responsabilidade civil do Estado, tem que perceber se a vítima não ocasionou a causa. Se a vítima não gerou a causa daquilo exclusivamente. Porque se isso aconteceu, o Estado não terá responsabilidade. Agora, se a vítima só contribuiu e o Estado reforçou a essa ocorrência, ainda que parcialmente, ele poderá ser, na medida, lembra daquela ideia do penal? Na medida da sua probabilidade, no concurso de pessoas, aqui é a mesma ideia. O Estado indenizará na medida de sua participação. Na medida de sua participação. Okay? Veja que as disciplinas meio que se dialogam às vezes. É muito parecido com o direito penal isso aqui. Né? Se vocês lembraram. Não tem fim que se estudar penal. Né? Mas vamos lá no concurso de pessoas, vocês vão perceber que no artigo 29 vai dizer que cada um responderá, teoria monista, né? Cada um responderá com o seu grau de culpabilidade. Então a mesma tese, a mesma ideia se traz aqui para o direito administrativo. Para o direito administrativo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Para finalizar, eu sei que o assunto não é dos mais atrativos, é bastante tese, é bastante teoria, então, mas a gente não vou pesar muito não. Vamos com calma, estamos finalizando. Os fatos imprevisíveis. Qual a relação desse assunto com a responsabilidade civil do Estado? Os fatos imprevisíveis. Tanto o caso fortuito, que é uma greve, é uma calamidade, né? Uma guerra, né? Ou uma força maior, é um ato da natureza inevitável, uma enchente, um raio, uma tempestade. Fica no caso fortuito. Vamos imaginar um momento que a gente vive hoje, por exemplo. Nós, não gosto de ficar lembrando isso nas aulas, não. Né? Então, vamos imaginar que a gente está em sala de aula. Mas vamos pensar assim. Nós estamos numa calamidade. Né? Nós estamos no Brasil numa situação de calamidade pública. Nesse cenário de calamidade pública, como fica a responsabilidade do Estado em alguns contextos? Né? Será que o estado de calamidade pública poderá, de repente, flexibilizar
a responsabilidade civil do Estado em alguns contextos, vamos supor, em decorrência do estado de calamidade, o Estado não consegue fornecer medicamentos, equipamentos como que se diz? Que estão com medo de faltar nos hospitais, equipamento respiratório, né, nas UTIs, nos hospitais. Vamos supor que o Estado não consiga, na situação que a gente vive hoje, oferecer ventiladores, né, os ventiladores nas unidades médicas, não consiga fornecer esses equipamentos para todas as pessoas. Vocês acham, nesse cenário de calamidade, que o Estado poderá ser responsabilizado civilmente, de repente, de um óbito de uma vítima, por não fornecer o ventilador naquela unidade médica? O que vocês acham? Podem falar. Eu acho que sim. Pode ser? Vamos supor que existem... Oi. Podem falar. Vamos supor que existe, sei lá, aqui em Cuiabá, não tem a mínima noção de números, tá, pessoal? Vamos falar aqui um exemplo. Vamos supor que tem 600 ventiladores aqui, nas unidades médicas. Só que, pior dos cenários, os casos aumentam de forma exponencial, imprevisível, 3 vezes esse valor. Olha aí, 3 vezes esse valor. 1.800 casos. Um exemplo. Trágico, né? Exemplo. Mas é um exemplo hipotético. Você acha que a busca por uma responsabilidade civil do Estado por não fornecer o ventilador seria plausível? Polêmico. Polêmico. Polêmico, olha o slide. Você vai ter que provar que existiu algum tipo, além da calamidade, existiu algum tipo de ação ou omissão culposa por parte do Estado. Será que, de repente, o Estado deixou de licitar novos ventiladores? Será que o Estado, de repente, foi omisso em não preparar uma política pública para comprar novos ventiladores em tempo razoável? Veja aqui, e eu volto naquele slide anterior, do ônus da prova. Aqui você vai ter que provar que, diante da calamidade, houve um plus aí de atuação do Estado. Porque só falar da calamidade, o Estado é isento de pena. Até porque é um fator imprevisível. O estado de calamidade, em certa medida, ele é imprevisível. Ou pelo menos o grau dessa calamidade. A calamidade, nesse caso que a gente se refere ao coronavírus, já era até prevista. Mas a gente nunca sabe aonde pode chegar. Né? A gente nunca sabe onde pode chegar. Então tem um quezinho de imprevisibilidade. Para você buscar a responsabilidade civil do agente nesses casos, você tem que mostrar que, além da calamidade, eu tenho uma ação ou omissão do Estado. Ou porque o governador não licitou, ou porque o governador, de repente, não promoveu uma política pública ou não estabeleceu convênios com as empresas privadas para fornecer unidades médicas equipadas o suficiente. Alguma coisa você vai ter que rechear a sua petição inicial para que você consiga buscar essa responsabilização por parte do Estado. Ok? Então, isso mais para mostrar para vocês que os fatores imprevisíveis podem impedir a responsabilidade civil do Estado, exceto quando você consiga provar no processo que existe uma certa omissão, que existe uma certa ação do Estado que foi diretamente proporcional
ao dano praticado. Ok? Para finalizar a aula de hoje, nós não conseguimos terminar ainda a responsabilidade objetiva. Para finalizar, temos mais algumas ideias para tratar na próxima aula. Os atos de multidões. Os atos de multidões. Atos de multidões geram responsabilidade civil objetiva ou não? O que diz a jurisprudência? A jurisprudência vai dizer que, em regra, o Estado não será responsabilizado por danos causados aos particulares, pois são tidos como atos praticados por terceiros. Desculpa, a jurisprudência não. A doutrina mais conservadora vai dizer isso. A jurisprudência atual dos tribunais superiores tem entendido que deve ser civilmente responsabilizado nas hipóteses de omissão. Então vamos supor que a manifestação pública, as multidões em decorrência de uma manifestação pública já era prevista, e o Estado não ofereceu aparato policial suficiente. Ele foi omisso em garantir a segurança daquela manifestação. Aí sim você pode buscar a responsabilização, e apenas nesses casos. Se você não conseguir provar a atitude omissa do Estado, você não consegue responsabilizá-lo. É isso que tem aparecido na jurisprudência dos tribunais superiores. Ok? Deixem gravado na aula de vocês aí, ou no caderno, que nós paramos no slide 23, tá? Vamos parar no slide 23, são aí, nesse segundo intervalo, depois do intervalo foi exatamente 1 hora de gravação, acho que é o suficiente para hoje, avançamos bastante. Então nós paramos no slide 23. Pessoal, ficou alguma dúvida? O que acharam da aula nesse formato? Tem alguma sugestão? Podem falar. Como é que está o ritmo? Estão conseguindo acompanhar dessa forma? Para mim ficou bom, professora. Se a gente acompanhar pelos slides, né? E a explicação, eu achei interessante. Ficou melhor do que alguns que a gente assistiu. Bacana, então. Tá? E o ritmo está muito bom também. Hoje a gente avançou bastante. Esses slides eu já tinha lido um pouco, hoje à tarde, né? E aí foi bom que agora eu li com a explicação. Então, as dúvidas que eu tinha já foi sanado. Ótimo, facilita então, né? Bom. Pessoal, qual que é a sugestão que eu faço para vocês? O nosso, deixa eu voltar, se você está com o AVA aberto, deixa eu só silenciar aqui o microfone de vocês. Eu não consigo falar. Se você está com o AVA aberto, você vai perceber... Se está com o AVA aberto, você vai perceber... que tem Douglas, muito... Oi. Querem falar alguma coisa? Pode falar. Podem falar. Professor, pode falar. Professor, eu queria saber sobre o trabalho, se vai ser manuscrito, digitalizado. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Como a gente não sabe, boa pergunta. Qual que é o seu nome? Luzinete. Luzinete, depois você arruma, que tá aparecendo o meu nome para mim aqui, tá? Acho que você cadastrou errado. Okay. Tá, mas assim não tem problema não, depois você arruma. Okay. Façam a atividade do encontro 5, aquela pergunta como se parcial fosse, tá? Tentem pesquisar, já vão colocando no Word, que forem achando de resposta, a jurisprudência que você foi encontrando, doutrina que você foi encontrando, já vai selecionando. E vamos tentar, ao longo do mês de abril, a gente vai decidindo como vai ser. Se vocês vão mandar para mim por e-mail, ou vai ser via portal, a gente decide, tá? Porque eu não sei como que vai ser ao longo... Em tese, segundo a Crota, a gente volta dia 13 de abril, para as aulas presenciais, né? Então,
Se for assim, eu pegaria a versão escrita em sala de aula. Mas eu não sei se realmente vai ser 13 de abril. Se não for, a gente vai achar uma forma de resolver isso. Tá? Mas já vamos começando a pesquisar. E o que eu queria dizer para vocês, aproveitem o material que está no AVA. Tem bastante coisa. Tem muita coisa no AVA. Tá? Eu gostaria de realçar para vocês, se você está com o AVA aberto, vai no AVA, a pré-aula do encontro 2. A pré-aula do encontro 2. Eu deixei um recadinho para vocês. Olá, pessoal. Nesse e nos próximos encontros, separei julgados que se relacionam com a temática servidores públicos. Estudem as teses, pesquisem os julgados indicados, acessando o site do STJ. Muita leitura nesse período de crise. Não estamos em período de férias. Por que eu quero dizer? Esses julgados que estão colocados em todos esses, seja pré-aula, seja pós-aula, está escrito jurisprudência, é que essas jurisprudências foram selecionadas por mim como importantes, seja em relação à matéria de servidores públicos, seja em relação à matéria de responsabilidade civil do Estado. Tá? Então aproveita essa semana, até a próxima aula, para tentar esgotar esse encontro 1, encontro 2, encontro 3, e até chegar aqui no encontro em que nós tratamos de responsabilidade civil do Estado, no encontro 4. Salientando que a atividade parcial está prevista na aula do encontro 5. Tá? Na próxima aula, a gente vai dar sequência a esse assunto, tá? Vocês vão me dizer mais ou menos o que entenderam aí da atividade parcial, o que conseguiram pesquisar. Eu vou tirar dúvidas, né, de como tem que ser feito, como não vai ser feito, se dá para agregar mais alguma coisa e tal. Aproveitem também para olhar os slides de servidores públicos, né? Nós não conseguimos finalizar, avançamos muito, mas não conseguimos terminar, senão a gente fica empacado em servidores públicos. Se tiverem alguma dúvida também, anotem as dúvidas, a gente tira também durante a aula. Ok, pessoal? Tudo bem assim? Tudo bem? Sim, eu acho que referente à atividade parcial, quem está com dúvida poderia ir fazendo no computador, digitalizado, e depois, caso necessitasse, passar a limpo, né? Isso. Daí Vai pesquisando. Vai no Google, acha uma matéria tal, coloca no Word. Vai no STJ, achou um artigo interessante no Google, seleciona, põe no Word, faz com as suas próprias palavras, utilizem essas ideias que nós conversamos aqui em sala de aula, as teorias, os artigos da Constituição, do Código Civil, e metem bala. Metem bala. Vai dar super certo. Tá bom? A gente se vê na semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário. Tá bom? Ok, tá bom. professor. Vamos. Um abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.